Olá, estudantes, bom dia a todos. Conforme eu falei, nós falaríamos, pelo menos durante, de alguns slides que nós preparamos para vocês a respeito de fonética e fonologia. Nesta aula, vamos falar mais a respeito do estudo dos sons das falas, tá? Estudo do som da fala, ou seja, a aula será uma parte de fonética. A respeito de conceito de fonemas, nós falamos já para vocês que fonema é a menor parte, a menor unidade sonora da fala. Na verdade, fonemas são os sons da fala, tá? E observando os fonemas, nós somos então capazes de diferenciar as palavras. Então, os fonemas são elementos que distinguem as palavras, são traços distintivos. Vejam nesses exemplos, mala, mola e mula. Vocês perceberam que apenas as vogais A, O e U distinguem, então, o significado da palavra. Então, esses fonemas, a menor unidade do som da fala é que proporciona a distinção entre uma palavra e outra. Palavras muito semelhantes. Vocês podem ver também, como por exemplo, não apenas a vogal, mas as consoantes também podem marcar essa diferença. Também como gato, mato e pato. Ou no final, como nós temos algumas palavras como mal, mar e mas. Tá certo? Muito bem. Qual a distinção entre fonema e letra? Fonema é o som, como nós já acabamos de falar. E letra é o sinal gráfico que representa o som, então é aquilo que nós literalmente escrevemos. Então, para falar, nós usamos os fonemas, são os fonemas que são os traços distintivos. Quando se trata da parte escrita, então utilizamos letra. Veja o exemplo, eu escrevo táxi, tá? As letras são T, o A acentuado, o X e o I. Mas nesse caso eu tenho 4 letras e 5 fonemas, ou seja, são 5 sons diferentes. Por exemplo, táxi. Veja que tem o som de T, o som de A e o som de um C mudo, né? Houve agora a falta de conexão, mas como não temos aluno, eu vou continuar com a aula. Bom, acabou de fazer a conexão, mas como não estava sendo transmitido online, não houve a perda. Então, continuando, nós temos o T, o A, o C, o S e o I. 5 sons, certo? Muito bem. Então, no sistema fonético do português, nós temos aproximadamente 33 sons, 33 fonemas. Tá? Após a reforma ortográfica do alfabeto brasileiro, por exemplo, nós temos 26 letras. Enquanto nós temos 26 letras, nós temos 33 fonemas, 33 sons na língua portuguesa, né, do Brasil, certo? E é ideal essa representação, essa diferença de 33 para 36 sons e 26 letras, não é o sistema ideal. O sistema ideal é que nós tivéssemos a mesma quantidade de sons e a mesma quantidade de letras, né? Infelizmente, nem todas as línguas têm esse tipo de representação. Eu literalmente digo para vocês que eu desconheço uma língua que tenha, e é possível que haja, mas eu desconheço uma língua que tenha a mesma quantidade de sons e a mesma quantidade de letras. Tá? Por quê? Porque existe também uma diferença das escritas, aqui tratando especificamente do português, existe uma diferença entre a escrita, uma letra pode ter representação de diversos sons, como por exemplo o X, eu escrevo exame, tá? Mas ele tem o som de Z. Tá? Então, isso por quê? Devido à parte etimológica da palavra. Qual é a origem da palavra exame? Tá? Então, no latim, ela já era exame, escrito com X, então ela até hoje é escrita exame. Mas é possível também que em alguma língua, tá? Eu não tenho nesse exato momento, eu posso trazer numa outra aula, em que exame não é escrito com X, essa palavra
na língua latina. Depois a gente pode confirmar isso. Mas avançando, devido à etimologia da palavra, elas podem representar sons diferentes. Vejam o X, os sons que eu tenho do X. Exame é o som de Z. Chale é o som chiado. Próximo é um som mais sibilante. E sexo é o som de duas consoantes, o C e o S, tá? Como também a letra C, ela pode ter o som de K em cola ou o som sibilante de S em cera, tá certo? Então, tudo isso devido à etimologia da palavra. Tá? E o que é etimologia? É a ancestralidade, a evolução, como a palavra foi concebida, foi dita pela primeira vez. Muito bem, e o mesmo fonema também ele pode ser figurado por letras diferentes. O mesmo som, preste atenção, o som é Z, mas é escrito com casa, com S, e Z, e X em exílio, o mesmo fonema. Tá? E a própria letra Z em cozinha. Então vejam, o som é o mesmo e ele tem 3 possibilidades de escrita. Escrita com S, escrita com X e escrita com Z. Então vocês verifiquem também em tigela e berinjela. Nós temos, em tigela o som de gato, com o som de G, tigela, e berinjela a representação de J, mas os fonemas em tigela e berinjela, embora a escrita seja diferente, mas o som é o mesmo. Avançando, nós percebemos que um fonema ele pode ser representado por um grupo de letras como em dígrafo. Nós temos, o que é o dígrafo? Nós temos o encontro de duas letras que têm a representação de apenas um som. Ela tem apenas um fonema representado por 2 letras. E por que não duas consoantes? Porque nem sempre é 2 consoantes. Eu posso ter dígrafo com vogal e consoante. E vamos falar a respeito disso dentro de alguns instantes. Vejam, machado é um som chiado e 2 letras. Mulher é um som língua dental, lher, representando por LH, nha, 2 letras e um som, missa, 2 letras, um som, carro, 2 letras, um som, e assim por diante. A letra X, ela pode representar simultaneamente 2 fonemas diferentes, uma letra representando 2 sons, como em táxi, fixo, tórax. Vejam bem, o som do C, o som sibilante e o som do K, tá certo? E também usam-se letras simplesmente decorativas, letras que não têm som nenhum, elas não têm um fonema. São letras, ou então elas funcionam como notações léxicas para marcar a diferença entre uma letra e outra. Vejam bem, o H de hotel não tem som. O H. Discípulo, nós temos o C e o S e C, mas é apenas um som sibilante. Não haveria necessidade, bastaria que fosse apenas o C, nós teríamos da mesma forma discípulo. Exceção, não haveria necessidade do X, nós teríamos o som de exceção, escrito até mesmo, o som seria o mesmo, se não tivesse o X, exceção, discípulo e hotel. Então são apenas letras, traços distintivos ou apenas decorativos sem sons. Tá certo? Bem, vamos deixar a classificação dos fonemas para a próxima aula. Tá? Nós finalizaremos a gravação neste momento e retomaremos da próxima gravação a partir de classificação dos fonemas. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais, um forte abraço a todos vocês.